Bem, irmãos em Cristo, nós estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para o grupo de intercessores e dessa vez nós sentimos o desejo de compartilharmos com os irmãos as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, né? Esse trimestre nós estamos estudando, nós estamos vendo a revista Compromisso, certo? Restauração, Conforto e Esperança. Estamos estudando os profetas maiores, começando pelo profeta Jeremias. E nesse próximo domingo, nós estaremos estudando sobre sentenças e promessas. Esse tema está baseado lá nos capítulos de 21 a 30 do livro de Jeremias. Então, você no decorrer da semana, você pode fazer a sua leitura diária dos capítulos de 21 ao capítulo 30 de Jeremias. É bem interessante, certo? O texto base para essa lição encontra-se em Jeremias, capítulo 24. Vamos abrir aqui. Jeremias, capítulo 24. Outra coisa, meus irmãos, nós temos aqui pela internet, nós temos mais tempo de detalhar a lição para os irmãos, né? Lembrando que esse vídeo, ele seria postado no grupo Intercessores. Porém, nós estaremos somente postando lá o link para que os irmãos possam entrar no YouTube, né? Que lá nós podemos publicar vídeos com mais tempo. Então, Jeremias capítulo 24, o verso 7 diz o seguinte: Dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, esse é o texto base para a nossa lição de hoje, que tem por título Sentenças e Promessas. Certo? Nós vamos fazer a leitura, como sempre fazemos na Escola Bíblica Dominical, e iremos parando por pontos mais estratégicos, pontos mais polêmicos ou duvidosos, para que nós possamos explicar melhor aos irmãos. Certo? Então a nossa lição começa da seguinte forma. Quando chegamos ao capítulo 21 a 30 do livro de Jeremias, as palavras do servo de Deus não podem mais ser ignoradas pelo povo. Se os irmãos prestaram atenção, né? Do capítulo 1 de Jeremias até o capítulo 20, todas as palavras, todas as profecias de Jeremias, elas eram ignoradas. Tudo que Jeremias falava era ignorado pelo povo. Mas aqui, como o início da lição diz, quando nós chegamos no capítulo 21 a 30, as palavras desse profeta já não são mais ignoradas. Por quê? Porque as profecias começaram a se cumprir, né? Elas passavam, suas predições começaram a se cumprir e as pessoas ficaram preocupadas. Elas passavam a levar o profeta a sério e até pedem a sua ajuda. Entretanto, não estão dispostas a se arrependerem dos seus pecados. Imagine a situação. O profeta, por um bom período de tempo, começou a profetizar, começou a falar sobre a palavra de Deus, começou a dizer o que iria acontecer e o povo não acreditava. Só que quando passou um determinado tempo, né, as profecias que ele falou, as profecias que ele proferiu, aquilo que ele disse, começou a se cumprir. As pessoas começaram a dar crédito à palavra dele. Porém, existia um problema ainda. As pessoas começaram a dar crédito, as pessoas começaram até a pedir ajuda ao profeta. Mas a lição nos diz claramente, entretanto, não estavam dispostas a se arrependerem dos seus pecados. É como nos nossos dias de hoje. As pessoas querem Deus, as pessoas dizem que amam a Deus, as pessoas dizem que amam a Cristo, as pessoas dizem que fazem a vontade de Deus, as pessoas dizem que são convertidas, as pessoas dizem que são crentes, as pessoas dizem que fazem a vontade de Deus, porém não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem mudar a trajetória, não querem mudar o caminho. Então, nesse mesmo ponto aqui, nós vemos que a sociedade da época de Jeremias não estava muito distante da nossa. Por isso, nenhum acordo é possível
e duras sentenças são proferidas. Não houve nenhum acordo entre o homem e Deus. Deus disse que iria trazer tempos de refrigério, mas precisaria que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. E todos eles, todo aquele povo, não queria corrigir os seus erros. Então, duras sentenças são proferidas. Os primeiros judeus seguem para o cativeiro, né? Essa é a primeira sentença. Os primeiros judeus, seguem para o cativeiro. E a destruição de Jerusalém se aproxima. Jeremias e os seus contemporâneos estão no olho do furacão. Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação já saiu, uma tempestade varredora. Está lá em Jeremias 30, 23. E ainda assim, eles recebem promessas de restauração e esperança. Uma coisa que me chamou a atenção nesse ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte, é que Deus, muitas vezes, ele permite a correção. E essa correção nós não podemos prever qual tipo será. Mas muitas vezes ele permite a correção. Mas o final dela sempre é o bem. Sempre é o bem. Essas promessas também nos fortalecem quando enfrentamos nossas tempestades pessoais. Isso acontece, está dizendo na lição que acontece nos nossos dias de hoje, né? Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, muitas vezes até por disciplina mesmo, por repreensão divina, né? Mas isso sempre nos ajuda a crescer. Então, o primeiro ponto da lição diz assim, sentença de julgamento. Está lá em Jeremias 21, 22, capítulo 21, capítulo 22. Né? No ano 597 a.C., o reino de Judá foi invadido por Nabucodonosor e Jerusalém capitulou. O rei Joaquim e vários nobres foram levados para a Babilônia. O novo rei chama-se Zedequias. Só uma curiosidade, meu irmão. Zedequias, na verdade, o nome dele era Matanias, certo? Porém, foi-lhe dado o nome de Zedequias. Zedequias era filho do rei Josias. Só uma base de curiosidade para você, depois se quiser pesquisar na sua Bíblia, você vai encontrar isso claramente. Zedequias era Matanias, a mesma pessoa, filho do rei Josias. Mandou consultar Jeremias. Zedequias mandou consultar Jeremias, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Porventura o Senhor nos tratará segundo todas as suas maravilhas e fará que o rei se retire de nós? Quer dizer, a partir desse momento o povo já começa a temer a Deus. O povo já começa a temer a Deus. Porque o próprio rei chama o profeta e diz, ei, fala lá com Deus, certo? E pergunta se ele vai usar de suas maravilhas e vai nos livrar da mão de Nabucodonosor. Os judeus queriam que a situação melhorasse, mas não estavam dispostos a mudar. Eles queriam que toda a cena, eles queriam que todo o quadro, eles não queriam mais ser cativos, eles não queriam mais ser presos, prisioneiros, mas eles não estavam dispostos a mudar. Meus irmãos, isso acontece na nossa vida todos os dias. Muitas vezes nós exigimos das pessoas aquilo que nós não podemos, não temos a mínima condição de fazer. Às vezes estamos exigindo das pessoas que as pessoas perdoem, mas nós não estamos tendo a condição plena de perdoar. Muitas vezes nós estamos exigindo das pessoas que elas amem os outros, mas nós não estamos tendo a condição de amar. Então é justamente o que acontecia nesse período aqui, né? Os judeus queriam que a situação melhorasse, mas não estavam dispostos a mudar. Para que haja mudança do quadro, tem de primeiro existir mudança da nossa vida. Por isso a resposta que Jeremias transmitiu foi dura. Veja bem isso aqui. Ele falou que o próprio Senhor estaria guerreando contra Judá. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos se atessem para esse ponto aqui. Muitas vezes nós estamos passando por problemas pessoais. Davi, com uma determinada pessoa que você está vendo, e uma pessoa limitada igual a você, ou igual a mim.
Mas nessa situação aqui, diz que ele falou que o próprio Senhor estaria guerreando contra Judá. Meus irmãos, isso aqui é uma situação muito séria. Você já imaginou você guerrear contra um Deus Todo-Poderoso? Você já imaginou você guerrear contra aquele que tem todo o poder na sua mão? Qual a chance, qual a probabilidade de uma vitória da sua parte? Nenhuma. Não existe probabilidade. Não existe condição de vitória. Só existe condição de vitória, só existe condição de bênção, só existe condição de paz se Deus estiver ao nosso lado. Mas se ele estiver na situação que ele mostra aqui, lá em Jeremias 21, 4 e 6, diz que o próprio Deus se voltou contra Judá. Meus irmãos, é uma situação muito séria e que, se estiver acontecendo comigo ou com você, precisamos rever os nossos conceitos e voltar ao caminho correto. Que o rei Zedequias seria capturado. Então ele também disse, o rei Zedequias vai ser capturado. Está lá em Jeremias 21, 7. E que o melhor que todos poderiam fazer era se render ao invasor. Deus, através do profeta Jeremias, disse, para ser melhor para vocês, se rendam aí a Nabucodonosor, que é o melhor que vocês fazem. Porque eu estou contra vocês. Se vocês forem resistir, se vocês forem pelejar, vocês vão cair. Então, vocês vão perecer, vocês vão morrer. Então, faça o seguinte, é melhor você se render ao inimigo mesmo. Porque eu estou contra vocês. A seguir, Jeremias proferiu sentença de julgamento contra 3 reis. Salum, também conhecido como Jeoacás. Salum era a mesma pessoa do que Joacás, né? Que havia sido levado para o Egito, jamais retornaria, e iria morrer por lá mesmo. Está lá em Jeremias 22, 11 e 12. Certo? Jeoiaquim, que o sucederia, não teria honras na sua morte. Então, isso são consequências de alguns delitos e pecados que aqueles reis fizeram. Está lá em Jeremias 22, 18 e 19. Depois, se os irmãos quiserem conferir, os irmãos podem ler lá. Iconias, também chamado de Joaquim, morreria no exílio babilônico, às vezes também não voltaria mais. Está lá em Jeremias 22, 27 e 28. Certo? O castigo estava se cumprindo, o fim se aproximava. Daí a realidade do alerta. Olha o alerta que o profeta fez. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Meus prezados irmãos, o profeta Jeremias, ele alertou o povo com relação a algumas situações que iriam acontecer. E aconteceram. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Hoje, os pastores estão pregando, evangelistas, presbíteros, enfim, crentes estão pregando a palavra e muitas pessoas não estão dando ouvidos. Essa calamidade toda que nós estamos vendo no planeta, não só no Brasil, mas em todo o planeta, nada mais é do que a sentença da rebeldia do ser humano. O ser humano é rebelde. O ser humano ele faz de tudo para tirar a imagem de Deus do nosso cotidiano. O ser humano faz de tudo para ofuscar a imagem e a glória de Deus. Então, resulta em dificuldade, resulta em problema, resulta em tribulação, resulta em tudo isso que nós estamos vendo aí. E nos tempos de Jeremias não era diferente. Agora, o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é o seguinte. No próximo ponto que nós iremos ver, promessas de esperança, nós vemos um Deus que agiu com juízo, que agiu com justiça, mas mesmo assim se mostrou compassivo. Mesmo assim se mostrou misericordioso. Nesse próximo ponto que nós vamos ver, nós vamos entender melhor isso. Mensagens de esperança estão sendo presentes, estão sempre presentes no livro de Jeremias. Mesmo diante de um cenário tão sombrio, do pecado do povo, da desobediência do povo, promessas de restauração foram enviadas ao povo naquela época. Elas atravessam os séculos e chegam até nós, abençoando-nos. Isso me lembrou lá de Oséias 6.1, quando diz que Deus
ele cria a ferida e a cura. Ele cria o mal e afasta o mal de nós. Agora, muitas vezes nós ficamos pensando, por que Deus faz isso? Meus irmãos, a resposta está nessa lição. Por que sobrevém o mal? Por que sobrevém um dia ruim? Por que sobrevém a coisa negativa na nossa vida? Negativa que eu falo aqui com relação a problema, a dificuldade. Não é com relação a pensamento positivo ou negativo, não é isso não. É com relação à dificuldade mesmo. Por que sobrevém? Porque muitas vezes nós estamos bem perto de Deus. E Deus começa a nos abençoar. E nós começamos a ir para longe de Deus. E as consequências, com certeza, vêm. Deus, ele cria o mal, a ferida. E ele mesmo a liga. Ele mesmo afasta esse mal de nós. Só para o nosso retorno à sua presença. Me lembrei agora daquela questão de Sansão. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 16 que Sansão ele era nazireu de Deus. Deus escolheu Sansão do ventre da sua mãe para uma missão. Libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que para isso Deus lhe deu uma grande força. E Sansão usou essa grande força que tinha, a beleza que tinha, para se desviar dos caminhos de Deus. E no final da sua vida, lá no finalzinho do livro de Juízes, a Bíblia diz que naquele exato momento, com um só gesto, derrubando as colunas daquele templo, Deus, ele agiu em Sansão naquele momento. Sansão fez naquele momento aquilo que durante toda a sua vida ele não conseguiu fazer. Então, meus irmãos, é uma coisa que nós temos de olhar, pensar. Se estamos servindo a Deus, temos de servi-lo da melhor forma possível. Temos de fazer as coisas da melhor forma possível para a honra e glória do seu nome. Então as dificuldades vêm, meus irmãos, justamente para isso. Para que nós não nos esqueçamos de Deus. Promessas de esperança, está lá em Jeremias 23, 24. Capítulo 23, capítulo 24. Mensagens de esperança estão sempre presentes no livro de Jeremias. Mesmo diante de um cenário tão sombrio, promessas de restauração foram enviadas ao povo daquela época. Elas atravessam os séculos e chegam até nós, nos abençoando. A primeira promessa, a promessa de bons pastores. Os reis, sacerdotes e profetas de Judá haviam falhado como líderes. Os líderes daquela época haviam falhado, os líderes de Judá haviam falhado, levando a nação ao desastre. Eles eram como maus pastores, responsáveis pela dispersão do rebanho. Então eles não doutrinavam o povo, não ensinavam corretamente ao povo. Por isso o rebanho começou a ir para o seu próprio caminho. Deus então prometeu levantar guias fiéis para as suas ovelhas. Levantarei sobre eles pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Está lá em Jeremias 23, 4. Mesmo com um cenário em decadência, mesmo com um povo espiritualmente falido, Deus ainda diz: se vocês se arrependerem, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês fizerem a minha vontade, eu vou levantar pastores para guiar vocês pelo caminho correto. Aí tem uma perguntazinha aqui que eu gostaria que todos os irmãos pudessem, aqueles que estão me acompanhando, pudessem analisar. Somos gratos por nossos líderes dedicados e pelos pastores leais usados por Deus? Isso é para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Cada um, irmão, inclusive eu, vamos pensar nisso. Se somos gratos a Deus por homens, mulheres, pessoas que estão dedicadas à obra do Senhor, que estão prontas a nos ajudar, a nos ensinar. Será que nós estamos sendo gratos a Deus por isso? Então a segunda promessa, a promessa de um Salvador. Ao falar sobre os pastores que daria ao seu povo, Deus anuncia a vinda do bom pastor, o Senhor Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá está salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Está lá em Jeremias 23, 5 e 6. Que luminosa promessa, feita em um momento tão escuro da história. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, é o seguinte: é que Deus já tinha preparado o Salvador naquele tempo. Isso aqui
como a lição nos mostra, né? 597 anos antes de Cristo nascer. Deus, através de Jeremias, já nos faz uma promessa lá em Jeremias 23, 5, 6, dizendo que o Redentor, que o Salvador viria. Aquele povo, na verdade, não iria, vamos assim dizer, vê-lo. Não iria contemplá-lo. Mas a promessa já foi dita àquele povo, sabendo que seria uma promessa de Deus para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Né? A terceira promessa, a promessa de um novo coração. Na nova aliança, não apenas se fazem presentes líderes abençoados e um Salvador poderoso. É concedido àquele que crê um novo coração, fruto da regeneração operada pelo Espírito Santo. Meu irmão, se você é salvo na pessoa de Cristo, se você aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, coloque algo na sua cabeça. Você e eu não somos mais donos da nossa própria vida. Quem rege a nossa vida, quem caminha a nossa vida, quem guia a nossa vida é Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Deus prometeu, dar-lhe-ei coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu intelecto. O homem se volta para Deus de todo o coração. Está lá em Jeremias 24, capítulo 7, que foi o verso base dessa lição. Na conversão somos transformados e recebemos um coração capaz de agradar a Deus. Pergunta que eu faço aos irmãos. Coração para agradar a Deus, como nós podemos ter? Porque uma coisa nós temos de prestar atenção. Quando Davi foi escolhido rei, Samuel foi lá na casa de Davi para ungí-lo como rei, o primeiro irmão de Davi se apresentou, era um cara alto, bonitão, forte e tal. E o próprio profeta, o próprio Samuel, ele disse, deve ser isso aí. E Deus replicou a Samuel naquela hora, disse, não. Eu, Senhor, não olho como você vê, não vejo como você vê. Você olha para o que está externo, eu olho para o coração. Então, um coração que agrada a Deus é o coração compassivo, é o coração perdoador, é o coração admoestador, é aquela pessoa que ama independente das consequências, é aquela pessoa que perdoa independente das consequências, é aquela pessoa que ama o seu próximo independente das consequências. Meus irmãos, eu não estou aqui querendo passar a figura de um super-homem, não. Porque do mesmo modo que você erra, eu também erro. Do mesmo modo que você falha, eu também falho. Mas, meus irmãos, a cada dia eu procuro servir a Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira aberta, de uma maneira transparente, errando e pedindo perdão, magoando e pedindo perdão ao meu próximo, fazendo o que não devo e voltando atrás. É essa forma que Deus quer que nós possamos ter um coração que o agrade. Então, vamos pensar nisso. Besteiras, bobagens, coisas que se passaram ou que passou há pouco tempo, palavras que pessoas disseram a você e que você não gostou e aquilo lhe feriu por causa dessa palavra. Muitas vezes nós estamos afastados da igreja, muitas vezes nós estamos afastados da comunhão com Deus. Meu irmão, vamos refletir nisso aí e vamos ver que precisamos ter um coração que agrade a Deus, e essa forma não é o coração que agrada a Deus. O terceiro ponto diz sentença 70 anos de cativeiro, está lá em Jeremias capítulo 25. A palavra do Senhor a Jeremias sempre foi exata. Nunca teve altos e baixos, sempre foi exata. Quando Deus falava com Jeremias, diga lá ao povo que é assim. Bom, daquele jeito se cumpriu. Não se parecia com os vagos pronunciamentos dos videntes, que às vezes testemunhamos nos dias de hoje. Entenda bem. O profeta chegou, inclusive, a prever quanto tempo os judeus permaneceriam no exílio. Mas, irmãos, isso aqui também é uma coisa bem interessante da gente refletir. Certo? Muitas vezes nós estamos sendo, vamos dizer assim, iludidos ou persuadidos por templos, megatemplos, por igrejas, hiperigrejas, 5 mil, 10 mil membros, ou então igrejas que têm programa em rede nacional. E nós muitas vezes estamos sendo levados
por palavras de supostos profetas que falam aquilo que você quer ouvir. Né? Ó, você vai ficar rico. Ó, você não vai ter problema na sua vida. Ó, você vai andar direitinho, Deus vai estar contigo. Isso é que o povo quer ouvir. Certo? Mas só que muitas vezes são profecias furadas e são mentiras. Muitas vezes são mentiras. Porque nem sempre só vem a coisa boa para a gente. Nem sempre vem só os dias bons. Nem sempre vem o bolso cheio de dinheiro. Nem sempre vem a saúde plena. E nessa lição que nós estamos estudando hoje, nós estamos vendo isso, que nem sempre isso acontece. Se você estiver, meu prezado amigo, irmão, numa igreja que só diz que você não vai sofrer, que diz que você vai ser rico, que diz que você não vai ficar doente, que diz que você não vai passar por nenhuma tribulação, meu irmão, sai de lá. É um conselho que eu lhe dou, sai de lá porque é mentira. Isso não existe. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quis dizer, se você estiver comigo, se as minhas palavras estiverem em você, se você me aceitar como salvador de sua vida, eu vou estar contigo lá. Agora ele não disse que ninguém ia ser extinto o problema da vida do crente, não. Isso aí, totalmente fora. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, escreveu. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, até o tempo, Jeremias, ele profetizou, ele disse. Faça isso com os profetas de hoje. O camarada chega num culto em que tem, 200 pessoas. Aí chega lá na frente e diz assim, rapaz, Deus está falando comigo que tenha uma pessoa aqui que está com um problema em casa. Meu irmão, no meio de 200 pessoas, me diga a probabilidade de não ter ninguém que não tem um problema em casa. No meio de 200. Eu vou ser mais sucinto. No meio de 50 pessoas, me diga a probabilidade de uma delas não estar com problema em casa. Aí o camarada se sensibiliza com aquela palavra, foi comigo. Meu irmão, o profeta de Deus, ele chegava e dizia, olha, você, Joaquim, Josias, Davi, lembram de Davi com relação a Natã? Davi cometeu um pecado, ninguém sabia. Ninguém sabia. O profeta chegou lá e disse, contou uma história, quando o rei disse, esse homem é digno de morte, o profeta disse, esse homem é você. Você fez isso, tirou a mulher de Urias, matou Urias, por isso Deus viu, e Deus vai lhe punir. Então profeta é isso, meu irmão. Profeta não é aquele que vem com supostas profecias, não. Ah, tem uma pessoa aqui, nesse templo, que está com dor de coluna. Meu irmão, quantas pessoas não têm problema de coluna hoje em dia? Então precisamos rever em quem nós estamos crendo. Né? E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, escreveu. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Está lá em Jeremias 25:11. Né? Essa profecia se cumpriu quando, no primeiro ano de Ciro, do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Está lá em 2 Crônicas 36, 22 e 23. Meus irmãos, Deus levantou Ciro. Muito tempo depois do profeta ter profetizado, falado a profecia, Deus levantou. Né? O quarto ponto, 2 profetas sentenciados. Está lá em Jeremias capítulo 26 e capítulo 28. Diz assim, por ter previsto a destruição de Jerusalém e seu templo, Jeremias foi condenado à morte pelos sacerdotes e pelos profetas e por todo o povo. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, o próprio profeta foi sentenciado à morte pelo povo dele.
O povo não quer ouvir a palavra de Deus. O povo quer ouvir aquilo que lhe apraz. O povo quer ouvir aquilo que lhe satisfaz. O povo quer ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Mas muitas vezes aquilo que é uma palavra dura, uma palavra áspera, mas que venha de Deus, o povo não quer ouvir. É o que acontece nos nossos dias de hoje. É só bênção, é dinheiro, é prosperidade, é carrão, é casa, mansão, é piscina, é mega emprego. Mas muitas vezes, meus irmãos, a bênção de Deus está no cativeiro. Muitas vezes a bênção de Deus está na prisão. Muitas vezes a bênção de Deus está na caverna. E nós estamos nos precipitando com relação a isso. Eles proferiram a seguinte sentença. Isso o povo. Certamente morrerás, porque profetizastes em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade ficará assolada e desabitada. Quer dizer, aqueles homens, aqueles profetas, aqueles sacerdotes, né, eles sentenciaram Jeremias à morte por causa disso. Quer dizer, não vai ter mais ninguém aqui. Meus irmãos, estava sendo profetizada a palavra de Deus. O próprio Deus, quando o profeta abria a boca, era Deus falando ao povo. E o povo de Deus, o povo que se dizia ser de Deus, não queria ouvir. E nos nossos dias de hoje, é diferente. Isso aonde? Ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer ouvir a voz de Deus. Se nós falamos da palavra de Deus, se nós falamos o que Deus quer para a vida do homem, somos taxados de fundamentalista, de quadrados, de leitores de Bíblia. Meus irmãos, o mundo não está diferente daquela época, não. Eu ainda vou mais além, está pior, bem pior. Certo? Está lá em Jeremias 26, 8 e 9. Porém, o servo de Deus permaneceu firme na sua posição. Ao final, ele foi defendido pelos príncipes e anciãos, e sua vida foi salva. Está lá em Jeremias 26, 16. Quer dizer, aquelas pessoas, as próprias pessoas que estavam ao lado dele, não conseguiram matá-lo. Bem diferente foi a situação de Ananias. Escute essa aqui. Um falso profeta que falou aquilo que o povo queria ouvir. O povo queria ouvir, ele falou. Só que Deus não tinha falado nada para ele. O discurso lhe trouxe popularidade. É como nos dias de hoje. Falar que você vai ser abençoado, falar que você vai ter riqueza, falar que você vai ter prosperidade, falar que você vai ter saúde, isso cria uma popularidade enorme em você. Agora vai falar daquilo que Deus quer que você fale para o povo, que o povo se ajeite, que o povo se converta, que o povo muda o caminho, para ver se quem é que quer ouvir. Você fica sozinho, ninguém lhe escuta. Certo? O discurso lhe trouxe popularidade, mas Jeremias repreendeu dizendo, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou. O Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie em uma mentira. A profecia de Ananias era mentirosa, não existia. Era uma profecia de paz, uma profecia de bênção que não vinha de Deus. Não tinha nada a ver com Deus aquilo ali. Está lá em Jeremias 28, 15. Deus proferiu uma sentença. Por sua atitude, o falso profeta morreria dentro de um ano. E os irmãos acham que aconteceu o quê? Dentro de um ano ele morreu. O que realmente aconteceu. Está lá em Jeremias 28, 16 e 17. Então, meus irmãos, vamos ter muito cuidado quando nós dissermos que estamos falando algo que é Deus que mandou e Deus nem abriu a boca para falar nada para a gente. Então, vamos ter cuidado com relação a isso aí. Da experiência de Jeremias e Ananias, aprendemos o seguinte: a última palavra pertence sempre ao Senhor. A última palavra é de Deus. Certo, meus irmãos? Se Deus ele disser, vai viver, vai viver. Se Deus disser, vai morrer, vai morrer. A última palavra é a dele. Médicos se desenganaram, advogado disser que não tem mais jeito de sua causa. Enfim, é Deus que está falando? Não. A última palavra é a de Deus. Certo? As sentenças e os prognósticos humanos nada significam perante o Rei do Universo. O médico chega para você e diz, rapaz, você só tem 6 meses de vida. Certo. E Deus falou o quê? O advogado diz, aquela sua causa você perdeu porque não tem jeito. Vamos nem entrar. Deus falou alguma coisa para você? Não. O que vale mais? A palavra de um ser humano ou a palavra do Deus Todo-Poderoso? É isso que nós temos de levar em conta. Sendo assim, devemos permanecer firmes. Nosso ideal precisa ser obedecer a Deus e não agradar aos homens. Meus irmãos, isso é muito interessante. O nosso ideal é obedecer a Deus e não agradar aos homens.
Certo? Eu vi uma publicação dizendo que aquele pastor Paulo Júnior, todas as igrejas que ele prega, todas as igrejas que ele vai levar uma mensagem, dificilmente a igreja chama ele de novo. Por quê? Porque ele fala a verdade. Porque ele não profere mentiras. Ele fala o que a Bíblia está mandando, o que a Bíblia diz que fala, o que Deus manda ele falar. Mas o povo quer ouvir? O povo não quer ouvir. Então, fica muito difícil lidar com um povo dessa qualidade. Certo? Avancemos pela fé. É o que a continuidade da lição nos diz. Se Deus está falando, creia. Se Deus está falando, obedeça. É isso que aquele povo não fez e passaram por bons maus, bons piores, como assim podemos dizer. Duas promessas de restauração. Está lá em Jeremias 29 e 30. No capítulo 29 encontramos uma carta endereçada aos primeiros judeus que tinham sido levados para o cativeiro. O Senhor não havia se esquecido daquelas pessoas. Ele retirou a previsão de que haveriam de permanecer na Babilônia por muitos anos. Contudo, não deveriam se desesperar. Deus estava preparando a restauração. Ele disse: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29, 11 e 13. Como é bom saber que Deus tem planos elevados para a nossa vida. Meus irmãos, se Deus, escute isso, se Deus ele tirou algo da sua vida, se Deus ele permitiu que algo saísse da sua vida, se Deus fechou uma porta para você, tenha certeza, é porque o que Ele está planejando, é porque o que Ele está realizando, o que Ele vai realizar na sua vida é bem melhor. Agora você não vai entender, amanhã você não entende, mas no futuro você vai dizer: graças a Deus porque Ele fechou aquela porta, graças a Deus porque Ele tirou aquilo da minha vida, graças a Deus porque Ele não permitiu aquilo. Na frente você vai realmente reconhecer que Deus tinha razão e sabe o que faz. Como é maravilhoso saber que Ele deixa encontrar por nós sempre que o buscamos. Sempre que você busca Deus. Sempre que você busca Deus, Ele vai se fazer achar. Né? Para os que se acham em dificuldades, há sempre uma promessa de restauração. Sempre tem uma promessa de restauração. Basta que estejam dispostos a confiar em Deus e a fazer a sua vontade. Basta só isso. Confiar em Deus e fazer a vontade de Deus. Qualquer situação, Deus pode reverter. No capítulo 30 é ordenado a Jeremias que escreva um livro não apenas para os cativos, mas para toda a nação de Judá. Novamente o conteúdo está repleto de misericórdia. Deus mais uma vez mostrando a sua misericórdia. O Senhor reafirma a promessa de que o exílio terá fim e a terra será restaurada. Ele fala: assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Está lá em Jeremias 30, 18. A tempestade que havia se abatido sobre os judeus não tinha apenas um caráter punitivo. Bota isso na tua cabeça, meu irmão. Tudo o que aconteceu na tua vida que aparentemente é mal, muitas vezes não tem um caráter punitivo, não tem um caráter de punição. Certo? Visava, acima de tudo, corrigi-los para o seu próprio bem. Certo? Meus irmãos, a Bíblia faz uma comparação entre Deus e um pai terreno, que dizem: qual pai, o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, ou o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Meu irmão, pai nenhum quer mal para o seu filho. Mesmo nós sendo maus, nós erramos, nós fazemos coisas que não devemos fazer, muitas vezes obedecemos a Deus, mas nós como pais não queremos o mal para o nosso filho. E Deus, que a Bíblia diz que é o pai de muitas misericórdias, Ele realmente é que não vai querer. Se nós não queremos que somos falhos, imagina Deus que é perfeito. Passados 70 anos, o povo finalmente entenderia isso. Está lá em Jeremias 31, 24. O Senhor declara então: qual seria o resultado? Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu gostaria de ler Apocalipse 3,19, que nos diz algo muito interessante.
que serve para a nossa reflexão. Apocalipse, capítulo 3, o verso 19, que diz assim. Apocalipse 3, 19. Diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, meu irmão, se você está sendo repreendido, se você está passando por uma situação difícil e entende que é uma repreensão, que é Deus punindo você por alguma coisa, exulte e agradeça a Deus porque você é considerado filho. A Bíblia diz que ele repreende e castiga a todos quanto ama e açoita aquele a quem tem por filho. Certo? A conclusão do nosso estudo de hoje. Escrevendo sobre a disciplina divina, o autor da carta aos Hebreus afirma: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Nada parece. A correção no momento de gozo, não. Não parece ser um momento de gozo na hora da correção. Porém, de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Meus irmãos, toda a punição de Deus, todo o castigo de Deus, para os filhos de Deus, o final é bênção. É o que a palavra de Deus nos afirma. Está lá em Hebreus 12, 11. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus. Antes do cativeiro babilônico, eles conviveram por séculos com a idolatria. Veja bem, eles eram idólatras. Ao retornar da Babilônia, porém, estavam curados daquele mal. Quer dizer, eles eram idólatras, serviam a Deus e serviam a outros deuses, porém Deus colocou eles no cativeiro e após o cativeiro eles abandonaram os deuses, porque aprenderam com a correção. Deus os puniu, porém se arrependeram dos seus maus caminhos. Nunca mais adoraram imagens, nem seguiram os deuses das nações. O remédio foi amargo, mas foi eficiente. Existem tantos remédios, meus irmãos, que nós compramos em farmácias por aí, que o gosto é ruim, mas o resultado é muito bom, que cura a enfermidade. Né? O ministério de Jeremias foi fundamental para que Judá resistisse àqueles tempos tormentosos e emergisse da crise purificada. Para os que se recusam a endireitar seus caminhos, as sentenças do Senhor são graves e devem ser temidas. Mas para aqueles que se arrependem e se deixam instruir, sempre haverá uma promessa de perdão e esperança sobre a qual se firmar. Então, meus irmãos, essa lição irá ser ministrada domingo que vem, né, dia 25 de outubro. Que Deus possa nos abençoar, que os irmãos possam, através desse esboço de lição, que os irmãos possa ser um auxílio para os irmãos no estudo do decorrer da semana, certo? Que os irmãos possam ver esse vídeo e também possam compartilhar com aquelas pessoas que não sabem. Né? Nós estamos as semanas, nós iremos aqui ministrar uma prévia da lição do domingo posterior, certo? Que Deus nos abençoe, que os irmãos possam ser abençoados e que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Que Deus nos abençoe.